E o que eu levo em consideração na hora de votar, tá, é a pessoa do candidato, não levo em conta partido, nem o que o candidato poderá fazer, não. Eu levo em consideração a pessoa. E o que eu levo em consideração na hora de votar são as propostas dos candidatos e a coerência das propostas também, né? E também não só as propostas que eles fazem durante a campanha ali eleitoral, mas também, assim, eu procuro assistir debates antes, né, das eleições, assim, principalmente agora como nesse momento, assim, que estão tendo bastante debates, assim, né? E verificar, assim, o histórico, né, através das notícias, debates que aparecem na televisão, assim, nas redes sociais, né? E acho que o que eu mais procuro num candidato hoje em dia é o caráter dele, a pessoa, como ele é. Eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações e buscar saber como é o candidato na vida pessoal dele também é muito importante. O que eu levo em consideração na hora de escolher o meu candidato são as propostas deles, se elas vão de acordo com o que eu penso que é correto, os meus ideais, e também a pessoa, o histórico dela, para ver as ações que ela já fez, se não tem nenhum problema com corrupção e essas coisas. Aqui no Brasil a gente tem uma questão muito importante quando se fala em votação, em relação à cultura do voto que nós temos no Brasil, né? A gente não tem aquela cultura de buscar informações do candidato, a gente na verdade espera o que a mídia passa para nós, né? E é geral, as pessoas conversam a partir de um senso comum que a publicidade do próprio candidato, né, se apresenta. E em cima disso é constituído toda a formação que o eleitor faz da figura do seu candidato e vota. Mas nós temos um voto muito atrelado às pessoas aqui, por isso que normalmente a gente não consegue discutir normalmente entre cidadãos qual é o projeto de governo de um partido, né? E isso faz uma diferença muito grande na hora da votação, porque o eleitor, não sabendo o projeto de partido, ele vai votar na pessoa, e essa pessoa sendo carismática, ou tendo, claro, muito mais dinheiro para uma propaganda eleitoral, né, obviamente, ele vai agrariar muito mais estima dos candidatos e vai conseguir o voto do eleitor, que necessariamente não é sempre o melhor candidato, mas é o candidato que melhor se apresenta, obviamente. Acho que as redes sociais são um fator que veio aí para ficar e trazer muita informação que antes a gente não conseguia. Eu acho que a rede social, sem dúvida, traz um up, né? A gente pode dizer assim, um acréscimo em termos de qualidade também do voto. Obviamente que nas redes sociais são distribuídas milhares, milhões de informações que também não são verídicas, né? Ou elas são parcialmente verdadeiras. Isso também o eleitor precisa aprender a digerir, nós, né, enfim, nós cidadãos brasileiros precisamos entender. Mas a grande vantagem da rede social é que ela deu oportunidade de candidatos menores, com menos visibilidade, ou candidatos que têm menos aporte financeiro, também se apresentarem. E aí a gente enxerga candidatos bastante interessantes se apresentando e contando a história deles e convencendo o eleitor de uma nova proposta, o que a gente está realmente precisando no Brasil. Na minha opinião, isso é pessoal, acho que um candidato, para ser candidato à política, em primeiro lugar, ficha limpa é a primeira questão. Eu acho que isso já não é assim, a gente até fala, isso é uma questão sine qua non, ou seja, isso tem que ser e não seria uma qualidade especial do candidato, isso é uma obrigação do candidato. Acho que precisa ter também uma preparação, né? Eu acho que a gente vê candidatos muito despreparados, com muita falta de conhecimento do que é um projeto político, de conhecimento de Brasil, inclusive, né? Muitas vezes é um blá 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 que a gente escuta deles falando e tu enxerga que eles não conhecem realmente o que está por trás. Mas acho que tem uma questão que eu reporto a Kant, né, o filósofo Immanuel Kant, que dizia que a gente nunca deve usar as pessoas como um meio, mas sempre como um fim. E um candidato, nesse sentido, claro que ele está interessado no voto dos eleitores, isso faz parte da política, é uma arte, né, ser um político, mas dentro de uma concepção de verdade
e de qualidade de eleição, nós precisamos lembrar que o candidato ele está se propondo a ser o porta-voz da população, né? E isso é importante, ou seja, ele tem que realmente escutar o povo e levar os anseios do povo e discutir eles dentro de uma proposta política, que é na construção de uma cidadania de valor e de qualidade, onde o ser humano é dignificado. Assim, um candidato que tem ficha suja, para mim já está fora do páreo, porque realmente ele não tem condições de fazer isso, né? O voto obrigatório, quando um país tem plena liberdade, ele dá a liberdade também de votar. As pessoas não são obrigadas a votar. A questão da votação, ela tem que ser uma votação, ela tem que ser um exercício de cidadania que o cidadão se sente honrado em votar. Afinal de contas, ele tá ajudando o seu país, né, de uma certa forma, ele está dando voz para o país e está outorgando um direito. Isso não é muito bem entendido no Brasil, por isso que a gente também fala, né, que os eleitores no Brasil eles têm que votar, a gente tem que votar, e os candidatos muitas vezes fazem conversas que iludem as pessoas, né, e as pessoas acabam indo atrás de candidatos por isso. É uma pena isso, porque isso está relacionado diretamente com um país, com uma questão de cultura e de formação escolar melhor, né? Isso infelizmente a gente tem que olhar isso, é uma triste realidade, né? De que a nossa formação ela tem dificuldades graves ainda, está longe de ser alguma coisa que pode ser de qualidade também em termos de votação. Mas, por um outro lado, um outro viés, olhando de uma outra perspectiva, fazendo as pessoas votarem também desperta um certo interesse nas pessoas, né? Claro que é um interesse mais ou menos ele é coagido, não vamos dizer que ele é forçado, mas a pessoa é obrigada a votar, então ela acaba votando em alguém, mas nesse processo muitas pessoas começam a despertar um interesse em saber o que o candidato está dizendo, e é ali que está um processo bacana de desenvolvimento. Acho que tem uma coisa muito importante que tem que ser levado em conta, é o fator dos jovens, nesse caso aqui no Brasil. Nos últimos tempos, as manifestações dos jovens em relação à escolha de candidatos e depois também até de questionamento, como é que os candidatos estão se comportando, né, depois de eleitos, aí tem um fator interessante da juventude. Eu gostaria muito que a juventude não perdesse esse foco, porque isso é uma diferença em termos de continuidade, né, e também de qualidade dos nossos políticos. Eu acho que aí tem uma coisa importante para ser refletida. Os próprios candidatos já estão sabendo que eles têm que falar de alguns assuntos que antes não se falava. Tem que se ter coragem de passar o país a limpo e tem que se preparar cada vez mais nas câmaras de vereadores a intencionalidade de levar isso para a esfera do governo estadual e para a esfera do governo nacional. Mas isso passa pelo candidato e pelo eleitor, né? Acho que o eleitor, com todas essas questões da Lava Jato que estão acontecendo aqui, ele está muito mais cuidadoso, ele está muito mais crítico, o que é muito bom. Obviamente que os políticos não gostam disso e é compreensível, né? Porque nós também temos uma cultura política onde sempre existiu o jeitinho, mas esse jeitinho já se viu que agora com a Lava Jato, finalmente, né? Esse jeitinho que já virou uma institucionalização, não pode mais acontecer. A gente não tem condições de manter isso. Não tem condições por um grave motivo, que é que os políticos, né, dentro das operações que a Lava Jato está descobrindo, os políticos se beneficiaram particularmente, e alguns partidos particularmente se beneficiaram. Isso não é correto em política, e o Brasil não pode ser diferente de outros países, porque nós temos que pensar no conjunto da sociedade, né, da cidade, do estado e do país, enfim. Mas se a gente não tiver alguém que tenha coragem de botar um basta nisso,
Eu acho que a gente está muito contente em enxergar isso no juiz Moro, né, que está trazendo isso de uma forma bastante forte e, inclusive, está doendo muitos nossos ídolos políticos, né, que se olhava com grande deferência, hoje estão alguns deles explicando, né, e mostrando que por trás das cortinas eles faziam coisas que a gente ignorava e que são extremamente maus para o Brasil. Acho que a Operação Lava Jato ela nunca deveria acabar. Ela começou e deveria continuar sempre fazendo, né, e buscando onde estão linhas de corrupção, acabando com elas. Assim a gente vai evitar que o dinheiro do erário público seja vilipendiado, ou seja, tirado do lugar onde ele deve estar, né, onde nós precisamos. É visível isso na nossa sociedade hoje, a questão da saúde, da educação, da segurança pública, dos transportes. Nós estamos realmente com um problema seríssimo. Isso não é falta de dinheiro, porque o Brasil trabalha, nós trabalhamos, o povo brasileiro trabalha bastante, paga bastante impostos, né? E não é possível que não tenha dinheiro para isso. Todo mundo sempre dizia, mas cadê o dinheiro? E a gente sabe, né? E agora acho que a Lava Jato veio mostrar, olha, a gente tem que botar o dinheiro no lugar certo e quem sabe a gente consegue construir uma sociedade em termos de justiça social bem melhor do que a gente está fazendo, porque o trabalho não está bom, né? Ele está deixando a desejar ainda. Existem ótimos projetos, existem ótimos profissionais, nós temos pessoas, o povo brasileiro com excelente qualidade, né? Mas nós precisamos dar oportunidades para a maior parte da população que vive longe da oportunidade de um estudo mais qualificado, que tenha mais objetividade e também tenha condições de preparar melhor o cidadão para o seu trabalho. Nisso, só o que a Lava Jato já fez e nós começando a votar com uma outra mentalidade em 2016, que eu acredito que vai ser isso mesmo, vai acontecer, já temos um passo, é pequeno ainda, mas já tem um passo em direção a construir melhor a nossa identidade política, a nossa conjuntura econômica toda, e, enfim, todas as condições que a gente tem para trabalhar, estudar e ser feliz. Eu acho que isso é importante no Brasil.